Olá, bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. O nosso tema de hoje é Israel, o relógio escatológico de Deus. São dois os textos bíblicos base para o nosso estudo. Ezequiel, capítulo 37, e o Evangelho de Lucas, capítulo 21. Vamos e leiamos Ezequiel 37, de 1 a 12. Está escrito: Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Segundo texto, Lucas 21, 5 a 31. Estavam alguns, ou falavam alguns, a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: Vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. Não os sigais. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: Vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. O livro de Ezequiel, meus prezados, é um dos textos proféticos mais marcantes da Bíblia Sagrada, no que se refere às profecias sobre o povo de Israel. Escrito durante o cativeiro babilônico, o livro denuncia a rebeldia de Israel e anuncia profeticamente três coisas: a destruição de Jerusalém, segundo, o fim do cativeiro na Babilônia, terceiro, a redenção e a restauração de Israel à sua condição de povo escolhido por Deus, instrumento de seus propósitos eternos para a humanidade. As profecias de Ezequiel começaram a se cumprir 6 anos após serem anunciadas. Um exemplo disso foi a destruição de Jerusalém, ocorrida no ano 586 a.C., por Nabucodonosor II. Segundo texto, no Evangelho de Lucas, capítulo 21, de 5 a 31, esta passagem ocorre quando Jesus, após anunciar a destruição de Jerusalém após a sua ascensão, ele fala com seus discípulos sobre
os sinais de sua segunda vinda, profetizada no livro de Daniel, capítulo 7, verso 13. Em seguida, Jesus inicia seu discurso apocalíptico, falando do princípio das dores, e faz menção à profecia do cerco de Jerusalém, que será executada por vários exércitos de várias nações, conforme profecia de Ezequiel, capítulos 38 e 39, evento que antecederá a sua segunda vinda. Daí o nosso tema, Israel, o relógio escatológico de Deus. E por que esse título? A resposta é simples. Para o povo cristão, Israel sempre foi, conforme a Bíblia Sagrada, o povo escolhido por Deus para revelar-se ao mundo e servir como instrumento de sua salvação para toda a humanidade. Por isso, a história de Israel como nação é entendida como um relógio escatológico, o ponto central para compreender os propósitos de Deus para toda a humanidade. Portanto, dois são os propósitos do nosso estudo. Primeiro, o propósito geral de recordar e compreender biblicamente os fatos da história da nação de Israel à luz dos acontecimentos atuais. Segundo, o propósito específico de expor e exortar a Igreja de Cristo, o Israel de Deus, que a prometida segunda vinda de Jesus está inserida profeticamente nesse contexto do relógio escatológico de Deus, Israel, e que, mais do que nunca, deve ser levada seriamente em conta. Vejamos algumas evidências da ação de Deus na história de Israel que nos apontam e convergem para a segunda vinda de Jesus. Primeira evidência, a escolha e a formação da nação de Israel. Primeiro elemento, a escolha de Israel. Na Bíblia Sagrada, o povo judeu é apresentado como escolhido por Deus através de Abraão para servir de instrumento no cumprimento do seu eterno propósito espiritual e histórico para a humanidade. Essa escolha não ocorreu por mérito humano, mas pela soberania da promessa divina, como está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 7, verso 7, que diz: Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Segundo elemento, a formação de Israel. A nação de Israel começou a ser formada no Egito, quando Jacó e seus descendentes foram para lá por causa da fome nos dias de José. Com o passar do tempo, os israelitas se tornaram mais numerosos e os egípcios, por medo, os escravizaram. Após 4 séculos de escravidão, Deus libertou seu povo no Êxodo e estabeleceu com ele uma aliança no Monte Sinai nos seguintes termos: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha. Assim, Israel foi oficialmente estabelecido como o povo da aliança divina. Terceiro elemento, os exílios e cativeiros de Israel. Israel, já constituído como povo de Deus, conquistou a terra prometida de Canaã e nela se estabeleceu como nação. Depois de períodos turbulentos, tornou-se uma monarquia e se dividiu em 2 reinos, o do norte e o do sul. Em 722 a.C., o reino do norte foi conquistado pelo Império Assírio e, em 586 a.C., Nabucodonosor conquistou Jerusalém.
destruiu o templo, levou muitos judeus ao cativeiro e dispersou outros entre as nações. Depois de cerca de 70 anos de cativeiro da Babilônia, o povo judeu começou a retornar à terra de Israel por decreto do rei Ciro o Grande. Segunda evidência, a dispersão mundial do povo judeu. A grande dispersão do povo judeu foi profetizada no livro de Levítico, capítulo 26, verso 33, onde está escrito: espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Essa dispersão mundial começou no ano 70 depois de Cristo, quando o Império Romano, após uma revolta dos judeus, destruiu Jerusalém e o segundo templo. Esse foi o cumprimento da profecia de Levítico, capítulo 26, 33, evento que ficou conhecido como a diáspora. Terceira evidência, a restauração nacional e espiritual de Israel. A restauração do povo judeu como nação foi claramente prometida por Deus no livro de Ezequiel 2 vezes. Primeiro, Ezequiel 36, 24. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Segunda, Ezequiel 37, de 1 a 12, que é o nosso texto base lido. Nessa visão profética, Deus manda ao profeta profetizar sobre ossos secos, anunciando que voltariam à vida, como está escrito: disse-me o Senhor, profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. E nos versículos 11 e 12, o próprio Deus revela ao profeta o significado da visão, dizendo: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó meu povo, e vos trarei à terra de Israel. Essa profecia e promessa dada por Deus em 592 a.C., durante o cativeiro babilônico, cumpriu-se cerca de 2.540 anos depois, em 1948, quando Israel foi reconhecido pela ONU como Estado soberano e hoje é uma potência. O livro de Josué 21:45 está escrito: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor dissera à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Quarta evidência: os fatos da vida de Israel como relógio escatológico da segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus está profetizada no livro de Daniel, como falamos, 7:13, e também em Apocalipse, capítulo 1, verso 7, que diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Isso significa dizer, meus prezados, que a segunda vinda de Jesus foi profetizada antes e depois da sua primeira vinda. Porém, o que nos encanta e reforça a nossa esperança e fortalece a nossa fé é o fato do próprio Senhor Jesus ter anunciado, entre essas duas profecias, a sua volta, que será precedida por vários sinais, como ele anunciou em Lucas 21, versos 20 a 31, dizendo:
Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Porque estes dias serão dias de vingança, para se cumprir o que está escrito. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Entre esses sinais, porém, 2 são essenciais para compreender a cronologia profética até o grande dia da segunda vinda de Jesus. Primeiro, um deles é o cerco de Jerusalém, mencionado em Lucas capítulo 21, versos 20, que diz: Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Segundo, o outro sinal é a parábola da figueira, profetizada por Jesus, ou proferida, melhor dizendo, por Jesus em Lucas capítulo 21, versos 29 a 31, dizendo: Vede a figueira, e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Vejamos pela ordem do texto bíblico o primeiro sinal. O primeiro sinal é o cerco de Jerusalém. Isto é, Jerusalém será sitiada por exércitos de várias nações inimigas. Antes, porém, preciso fazer um esclarecimento. Entendemos que a profecia sobre Jerusalém sitiada, mencionada por Jesus em Lucas capítulo 21, versos 20 a 24, se refere à profecia registrada em Ezequiel, capítulos 38 e 39. Um evento futuro anterior ao Armagedon, e não à destruição de Jerusalém, mencionada em Lucas capítulo 21, versos 5 e 6. Que alguns consideram ser a mesma profecia. Contudo, entendemos que não se trata do mesmo evento por várias razões. Primeira, a destruição de Jerusalém foi realizada pelo exército romano no ano vejam bem, exército no singular, no ano de 70 depois de Cristo. O cerco de Jerusalém, referido por Jesus em Lucas 21, versos 20 a 24, será executado por vários exércitos no plural, isto é, por força de várias nações. Terceiro, Jesus no versículo 22 não apenas pronuncia um acontecimento, mas confirma a profecia de Ezequiel, capítulos 38 e 39. O cerco de Jerusalém, ao dizer, para se cumprir tudo que está escrito. Bem, assim esclarecido, e pela ordem do texto, vejamos agora um dos sinais escatológicos da segunda vinda de Jesus, mais dramático para o povo de Israel, que é o cerco de Jerusalém, e mencionada por Jesus em Lucas 21, 20, 31, dizendo: Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Aqui, Jesus está se referindo, portanto, à profecia registrada em Ezequiel 38 e 39. Nesses capítulos, o profeta Ezequiel descreve o cerco de Jerusalém, liderado por Gog, um líder apocalíptico, na terra de Magog, com o apoio de várias nações aliadas, entre elas Meseque, Tubal, Put, Gomer, Togarma, persas e etíopes, apresentadas aqui com possíveis correspondências geográficas atuais. Abrindo mais um parênteses, ao citarmos os nomes originais dessas nações antigas
e suas possíveis correspondências geográficas atuais, não pretendemos fazer absolutamente especulação indevida e temerária. O objetivo é apenas mostrar que os nomes dessas nações antigas mudaram e ainda podem mudar, enquanto o nome de Israel e a identidade de seu povo e o território permanecem os mesmos desde a sua formação. Dito isto, a pergunta é: qual seria o objetivo desse cerco e invasão de Israel, liderada por Gog, líder apocalíptico? Resposta: seria destruir Israel, desacreditar o seu Deus e ocupar o seu território. Mas, conforme a profecia de Ezequiel, esse objetivo será frustrado. Deus intervirá sobrenaturalmente e destruirá os invasores por meio de fogo, terremotos, confusão entre os inimigos, pestes e outros atos de juízo. Já o propósito declarado de Deus nessa intervenção é este: e me farei conhecer e darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 38, 23. Só então ocorrerá o majestoso evento da segunda vinda de Jesus, conforme ele mesmo diz em Lucas 21, 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Segundo sinal, a parábola da figueira. Este sinal é um sinal atual. Em Lucas 21, versos 29 a 31, ao continuar respondendo aos discípulos sobre os sinais e acontecimentos da sua segunda vinda, Jesus declara dizendo: ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira, e todas as árvores. Quando começarem a brotar, vendo-os, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. A figueira verdadeira. Nessa parábola, a figueira é, depois dito por Jesus nessa parábola, Israel é a figueira. Depois de retornar de sua grande dispersão e reocupar a terra, o território da Palestina, Israel, como dissemos, em 1948, foi reconhecido pela ONU como Estado soberano. E hoje o Estado de Israel se mostra à Igreja e ao mundo como a figueira que brotou na mesma terra, tornando-se uma nação forte. Portanto, a figueira brotou, mas Jerusalém ainda não está sitiada. Porém, uma coisa é certa: a segunda vinda de Jesus já fora anunciada por ele mesmo. Quinta e última evidência: o que devemos saber e fazer em relação à volta de Jesus? Em Lucas 21, 27 a 28, o próprio Senhor Jesus nos diz: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai, isto é, alegrai, pois a vinda de Jesus será alegria para os que os esperam, e dor para os que o rejeitaram. E erguei a vossa cabeça, isto é, tenham coragem, tenham fé, tenham esperança, porque a vossa redenção se aproxima. E mais, a Bíblia Sagrada nos ensina que devemos saber que a segunda vinda de Jesus é certa e não pode ser evitada. Ela acontecerá no tempo determinado por Deus. Segundo, saber o dia e a hora da segunda vinda de Jesus pertencem exclusivamente a Deus, como o próprio Jesus declarou
dizendo: a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Terceiro, a vinda de Jesus acontecerá de forma repentina, inesperada e inevitável. Quarto, com a segunda vinda de Jesus, a porta da salvação se fechará, como aconteceu nos dias da Arca de Noé. B. O que devemos fazer? Primeiro, sobre a segunda vinda de Jesus não devemos fazer especulações, mas jamais duvidar de que ele virá. Segundo, devemos observar com sabedoria e sobriedade os sinais que nos foram dados sobre a segunda vinda de Jesus e assim nos preparar a cada dia. Terceiro, devemos nos alegrar e erguer a cabeça com esperança, porque a segunda vinda de Jesus representa a aproximação da nossa redenção. Concluindo, 3 exortações quero deixar para a nossa reflexão. Primeira, todas as profecias reveladas por Deus na Bíblia Sagrada foram apresentadas no contexto da história do povo de Israel, principalmente a segunda vinda de Jesus. Segundo, os sinais da volta de Jesus foram dados para que todos nós, sua igreja, os conheçamos. Por isso, não devemos ignorá-los. Terceiro, para manter viva a nossa paz e acesa a nossa fé, devemos nos proteger dos falsos profetas e dos falsos sinais da segunda vinda de Cristo. E aqui terminamos desejando a todos vocês que a paz e a misericórdia do Senhor estejam com todos vocês. Mas tenhamos sempre em mente: Jesus voltará. Amém.